todos, então começamos o nosso retiro com a primeira meditação sobre a Palavra de Deus. Vamos entender juntos o quanto importante é a Bíblia, a Palavra de Deus em nossa vida e, sobretudo, como fazer experiência com ela. Eis-nos aqui, então, para a primeira meditação, em companhia com a Trindade. E assim, queremos mesmo entrar nesta experiência com a palavra, mas antes de tudo, quero propor para vocês retomar um pouco de um documento sobre a palavra de Deus, para entender o que a igreja até agora, entendeu sobre a palavra, qual é a importância da palavra de Deus, mesmo na vida da igreja, né, que somos nós depois. Esse documento se chama Verbum Domini, em latim, Palavra de Deus, e nasceu depois de um sínodo dos bispos, né, mesmo sobre o tema da Palavra de Deus, a Palavra de Deus na vida e na missão da igreja. E neste documento se fala que foi uma experiência profunda de encontro com Cristo, Verbo do Pai, que está presente onde 2 ou 3 se encontram reunidos em seu nome. Sabemos já que essa Palavra de Deus, né, é verdadeira, né, na comunidade onde 2 ou 3 se encontram, Jesus se faz presente. E sempre neste documento está escrito, tem alguns trechos bíblicos interessantes. Tem a primeira carta de João, capítulo 1, os primeiros versículos, que nos mostra a experiência dos primeiros discípulos com Jesus, porque fazer a experiência da palavra nada mais é do que fazer a experiência com Jesus. Está escrito assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Quanto à nossa comunhão, ela é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui tem tudo, aqui, o nosso percurso do retiro, né? Fazer experiência com nossos sentidos, ver, ouvir, tocar com a mão, né? Isso vos anunciamos, a missão, para que vós também entrais na comunhão com Deus, a fraternidade, né? Então, tudo isso a gente pode fazer mesmo esta experiência. E podemos nos perguntar se a gente está fazendo esta experiência mesmo, com os sentidos. Será que quando a gente pega a palavra e reza, a gente sente alguma coisa? Ou a gente fica raciocinando, pensando, conversando sobre Deus, mas não vai tocar o meu coração? É uma pergunta muito importante, porque se não sentimos o movimento do coração, então temos que nos perguntar se realmente essa palavra está mudando a nossa vida ou se ficou na nossa cabeça. Então, sempre nesse documento da Verbum Domini, o Papa, que na época era Bento, Papa Bento, falou estas palavras, escreveu estas palavras. Exorto todos os fiéis a redescobrirem o encontro pessoal e comunitário com Cristo, Verbo da vida que se tornou visível, e fazerem-se seus anunciadores para que o dom da vida divina, a comunhão, se dilate cada vez mais pelo mundo inteiro. Com efeito, participar na vida de Deus, Trindade de amor, é a alegria completa. Isso aconteceu em 2008, se passou já um bom tempo, né? Então, esse convite do Papa Bento é muito atual hoje. Redescobrir esse encontro. Será que nós estamos nos encontrando mesmo, com todos os sentidos, pessoalmente e comunitariamente, com Deus? Porque senão não entramos na comunhão com Ele, né? E não podemos anunciar algo, anunciamos outras coisas, né? Talvez bonitas, talvez pensamentos, mas não anunciamos o encontro com Ele. Então, sempre nesse documento se retoma a palavra que normalmente lemos, né? No começo do ano também. No princípio já existia o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra estava no começo.
né? E nestes dias, na primeira leitura, encontramos o livro do Gênesis e onde realmente vemos o poder da palavra de Deus. Deus disse e se realizou. E assim foi. Porque a palavra de Deus sempre realiza o que ela diz, o que ela fala. Então, como se fez carne esta palavra, né? Jesus que nasceu, né? Foi uma pessoa, né? Fisicamente nasceu e se tornou carne, se tornou vida concreta. Assim nós, através também da experiência dos discípulos, podemos tocar e contemplar essa palavra. E assim, com os discípulos mesmo que fizeram esta experiência de ouvir, de anunciar a palavra que é verdadeiramente concreta. Lembramos o Santo Tomé, né, que tocou mesmo com o dedo a ferida de Jesus. Foi uma experiência muito profunda de encontro com Jesus morto e ressuscitado. É essa experiência que a gente vai levar na missão. Senão, vamos levar o quê? Né? Vamos levar os nossos pensamentos, nossa mentalidade, podemos levar também algumas coisas dos documentos, mas aquilo que temos que levar é um encontro. Se a gente não se encontra com Jesus, então não podemos levar um encontro, né? A alegria, o entusiasmo, a paz que Deus traz no coração. Né? Então, assim, para facilitar esse encontro, também para entender como fazer, vocês já conhecem a Lectio Divina, mas assim, é bom retomar os vários passos da Lectio Divina. E mesmo neste documento Verbum Domini, o Papa quis retomar, né, esses passos. Então, assim, primeiramente, quando a gente se encontra com uma pessoa, preparamos o ambiente, né? Então, estamos né, preparando mesmo um lugar que seja, né, com uma imagem, com a Bíblia, preparamos tudo, um caderno, uma caneta e, sobretudo, um ambiente de silêncio, né? Um ambiente que favoreça tudo isso. E assim, a gente vai preparando com a invocação do Espírito Santo, pedindo o dom, né, de realmente ter o coração aberto para se encontrar com Ele. E o primeiro passo que já conhecemos é a Lectio, é a leitura da palavra. Essa leitura, né, nos coloca mesmo na frente dessa pergunta: o que diz o texto em si? Ou seja, eu preciso conhecer o que o texto fala, né, em si, conhecer todas as palavras. Por exemplo, no trecho de Zaqueu, né, se eu não sei quem é o publicano, né, não posso entender a experiência de Zaqueu. Então, tenho que conhecer mesmo as palavras, o contexto, quando foi escrito este trecho, o evangelista, as características, o lugar, né, onde aconteceu esse trecho, enfim, esse episódio. Posso pegar o mapa, mas na internet hoje temos muitos instrumentos, né, para poder conhecer melhor assim, as características, né, o que o texto fala mesmo. Uma vez que entendi bem, né, então passo a segunda fase, que é aquela da meditação. Que a palavra não ajuda, não é tanto meditar com a cabeça, mas é entrar mesmo com toda a minha pessoa, com o coração, na palavra. Respondendo à pergunta anteriormente, o que o texto fala para mim hoje. Para mim, que sou diferente de ontem e de amanhã. O que tem a ver essa palavra com a minha vida hoje? Então, nesse sentido, é bom entrar, né, reler o texto e sublinhar aquela frase que mais me tocou e escutar o coração. O que estou sentindo neste momento? Paz, consolação, rejeição, medo. Não temos que ter medo destes sentimentos também. E escrever tudo, anotar, como falou já Padre Charles na introdução. É importantíssimo anotar, escrever o que está acontecendo.
talvez num segundo momento, né, no finalzinho da oração, mas é bom marcar estes momentos, porque estamos nos encontrando com a pessoa de Jesus. Ele está movendo o nosso coração. E assim posso me colocar no lugar de uma personagem, tentar imaginar também o lugar, as cores, os cheiros, enfim, entrar mesmo no trecho, né, nesta situação. Outro momento é depois a oração. Agora posso dialogar um pouco mais com Jesus, falando para ele, né, o que se movimentou no coração, se tem algumas perguntas também, uma resposta. Jesus, eu entendi isso, mas sinto que é muito difícil para mim. Te peço este dom, né? Qualquer coisa que você se sinta como um diálogo com um amigo. E depois da oração, a contemplação. Aqui também não se trata de olhar para o céu e ficar lá, né? Mesmo que seja importante. A contemplação é uma ação, um rumo que a minha vida tem que pegar. É uma mudança da vida. Se o meu caminho não muda, não muda algo na minha vida, então talvez tenha que retomar as passagens anteriores, né? Os passos anteriores. Porque sempre a palavra leva a uma mudança, pequena ou grande, uma atitude diferente, uma luz sobre, assim, um ponto da minha vida que preciso trabalhar. Pode ser a confiança, porque me encontro com desconfiança, pode ser crescer na solidariedade, um gesto de amor, de solidariedade, um passo de reconciliação com aquele irmão, aquela irmã, numa relação difícil. Enfim, vocês podem reparar, né? E também escrever tudo isso. É muito importante. A palavra sempre leva a uma mudança da nossa vida, né? Então, nesse sentido, podemos depois escrever também no caderno como foi o meu encontro com Deus através da palavra. E deixo para vocês um exercício concreto, né? Uma palavra concreta que vocês podem retomar esta semana, que é Lucas 10, de 25 a 37, né? Bom Samaritano, bem conhecida, mas lembramos que a palavra sempre fala algo de novo para a nossa vida, porque nós também mudamos. Então, podemos nos colocar, né, utilizando a Lexio Divina para essa palavra. Coloco para vocês também no grupo outro strumento, que é o segundo capítulo do documento Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que fala mesmo sobre o bom samaritano. Nos ajuda também a abrirmos os horizontes também, o nosso olhar sobre essa palavra. E depois convido vocês sempre a escrever os sentimentos, o convite a uma mudança, né, que essa palavra nos convida a viver. E depois também podem escrever uma lista dos bons samaritanos da sua vida, né? Sem dúvida vocês encontraram pelo menos um bom samaritano na própria vida. É interessante, é muito útil, faz bem escrever a lista das pessoas que para nós são bons samaritanos. E também, se vocês acham, né, se conseguem, podem escolher de escrever algo para 1, 2, 3 destas pessoas, né, agradecendo pelo serviço que eles fizeram para a sua vida. Pode ser? Então, deixo com vocês esse exercício. Boa escuta da palavra cotidiana, né? Mas de forma particular, vocês podem depois separar um tempo para rezar com esta palavra de Lucas 10, né, do bom samaritano. Anotem e depois, né, no finalzinho do retiro, a gente vai conversando sobre isso. Boa escuta e um grande abraço. Tchau, tchau.